Olá, bom dia, paz do Senhor. Deus abençoa a minha, a sua, a nossa vida de forma abundante e poderosa. Que o Senhor nos enriqueça com a sua graça, misericórdia e favores. Amém? Hoje eu quero falar com você, eu quero trazer para você uma palavra que creio eu com toda a convicção que é uma revelação de Deus. Hoje Deus quer falar sobre decisões. Talvez você esteja em alguma situação que é necessário tomar decisão. É necessário entender que você tem que escolher um rumo, as coisas para acontecerem, milagres para acontecer, definições para se definirem. Elas precisam estar alicerçadas em decisões concretas, sábias, sensatas. Uma vez que a Bíblia me diz em Provérbios que aquele que confia no seu próprio coração é insensato. Insensatez é fazer coisas impensadas, sem fundamentos, sem conhecimento de causa. Insensatez é atitudes muitas vezes infantis. Então aquele que confia no seu próprio coração, ele é insensato. Provérbios do sábio Salomão, um homem que diz a Bíblia que não houve sábio antes dele, durante o tempo que ele viveu, e depois dele não haveria sábio como ele. Jesus é um caso diferente, porque Jesus não foi nascido de mulher da forma natural, mas dos nascidos de mulheres como nós, em toda a humanidade que já foi, que está vindo e virá, não haverá alguém sábio como Salomão. Mediante isso, a gente vê que é muito complexo tomar decisões, principalmente por nós sermos seres emotivos. E as emoções que são necessárias, elas comandam nossos sentimentos de ações, reações e decisões. É muito perigoso. Por isso que a Bíblia Sagrada é a bússola que indica o caminho, é a âncora de estabilidade emocional. A Bíblia Sagrada é um mapa do caminho correto que temos que trilhar. Nos mostra o que fazer. Lá em Joel 3,14 existe uma passagem bastante conhecida que fala: multidões, multidões no vale da decisão, pois o dia do Senhor está próximo, no vale da decisão. Porque haverá um dia na nossa vida que nós não poderemos mais tomar decisões, mas viveremos segundo a decisão do Senhor, pelo contexto de sua palavra, de seu evangelho, sobre aquilo que nós aprendemos conscientemente da palavra de Deus do Evangelho. Esse dia vai ser o dia do tribunal. Vai estar o tribunal dos salvos, o tribunal dos justos para o galadão, e vai ter o tribunal da condenação para justificar o juízo e a justiça de Deus, o porquê cada um está sendo condenado. Nesse dia ninguém decide nada, mas esse dia será muito influenciado se você vai estar no tribunal dos justos ou no tribunal da justificação, por que está sendo condenado. Vai ter muito poder o que decidimos aqui hoje. Bom, vamos partir para o foco. Se eu pegar a mensagem de 1 Reis 18:21, aonde é feito um chamado antes de um milagre, antes de Elias realizar aquele grande milagre do Monte Horebe: até quando cochereis entre dois mandamentos? Ou até quando cochereis entre dois pensamentos? Se Deus é o Senhor, então seguimos a Deus. Vocês seguem a Deus se vocês creem que Ele é o seu Senhor. Mas se Baal é Deus, se vocês acham que Baal, o Deus que esse rei de Israel está idolatrando por causa de Jezabel, então segue. Mas decidam por um caminho, porque Deus quer operar algo. E Deus não opera na decisão. Deus, Ele quer te favorecer de uma forma especial. As bênçãos naturais são para todos, homens bons e maus. Mas as bênçãos sobrenaturais, divinas, são para aqueles que decidem seguir ao Senhor e obedecer a Ele. Então nós vemos ali que antes de subir para enfrentar os profetas de Baal, os profetas de Astarote, sozinho, naquela cena maravilhosa, a manhã inteira de desafio, onde, lógico, Elias, que subiu decidido que Deus, o Senhor é Deus, e a Ele que ele deveria seguir, temer e dar glória, ele foi sozinho, enfrentou 900
profetas, mais rei Acabe e Jezabel e uma guarda real, e venceu todos, porque subiu decidido, sozinho, mas subiu decidido contra o Deus que pode com o mundo inteiro sozinho. Então, decisão é importante para que grandes desfechos sejam tomados na sua vida, para que grandes realizações sejam conquistadas na sua vida, quer questão espiritual, financeira, sentimental, conjugal, familiar, nos parentes, nos filhos, na igreja, no ministério, na saúde, no seu psicológico, no seu estado emotivo. As decisões, elas abrem portas que vão derramar sem precedentes bênçãos, vitórias, e vão te deixar uma pessoa realizada. Elias viu o milagre, o povo ficou tudo coxando em dois pensamentos, ficou tudo com medo, não falaram nada com ele, ficaram quietos, mas Elias foi decidido. Então Elias foi glorificado. Se a gente ler também lá em Gênesis capítulo 13, versículos de 7 a 11, a história, chegou um momento da vida de Abraão e Ló, que eles prosperaram, cresceram, as coisas foram para um lado, que começou a haver problemas de relacionamentos ali. Havia uma necessidade de decisão, já que o diálogo ali não estava decidindo, não estava consertando, então vamos decidir por algo, vamos separar. Abraão, um homem de fé que confiava em Deus, sabia que com Deus qualquer lugar é lugar, com Deus não tem crise, não tem tempo, não tem era, não tem governo, não tem esquerda, não tem direita, não tem nada, não tem homem, não tem inferno, não tem lei, não tem sentença, não tem medicina, não tem justiça humana, não tem juiz iníquo que possa paralisar, neutralizar, te afastar ou roubar de ti o que Deus está te dando, te deu ou ainda vai te dar em nome de Jesus Cristo. Então eu quero dizer o seguinte, Abraão sabia, Abraão decidiu o quê? Eu quero decidir por continuar com Deus. Ló, você quer o quê? Se você não quer seguir a minha visão divina, a minha visão santificada em Deus, escolhe o seu caminho. Tem aqui, ó, Campina da esquerda, Campina da direita, escolhe aí. Jó, como Abraão tinha gados, tinha tudo, tinha camelos, mulas, ovelhas, ele viu a Campina da esquerda, que era do Jordão, não, perdão, era ali de Sodoma e Gomorra, pertenciam a regiões da terra de Sodoma e Gomorra, duas nações, duas terras pagãs que Deus abominava, porque o cheiro do pecado infectava as narinas de Deus, ele estava vomitando aquelas nações, mas Ló, como não estava na visão da confiança plena, total e dependência de Deus, escolhe o que a vista levou, a visão levou para o entendimento, para o raciocínio, que criou um determinado pensamento a respeito do que ele via. Aqui foi lançado para o coração assimilou emotivamente, que lógico, tudo mostrava que ali era o local. Quem tem camelo, vaca, mula, bezerro, etc e tal, precisa de campinas verdejantes. Se tem muita campina verdejante, porque tem água. O lado direito estava seco, era deserto, então não tinha ali. Ló foi para o lado que escolheu, humanamente falando, emotivamente decidido, na razão humana. A história é o quê? Afinal, ele faliu, quebrou, saiu de lá com a esposa e duas filhas, a qual a esposa vira estado de sal, sai de lá com duas filhas, sai pobre, derrotado, e a vida dele acaba em desgraça. Abraão, por sua vez, foi pelo lado ilógico, humanamente falando, era loucura ele ir para aquele lado. É lógico que Abraão deu escolha para Ló primeiro, e Abraão sabia que Ló escolheria o melhor, mas Abraão sabia que ele ia para o lado aparentemente pior, mas com Deus que faz o melhor, que pode todas as coisas, que ele faz um tronco seco, quase virando pó na terra do deserto, somente é o cheiro da brisa da água que o vento traz, virar uma árvore frondosa. Acabou. E ali Abraão fica mais rico e por fim ainda vai salvar o sobrinho Ló falido e derrotado. Bom, isso mostra que a decisão tem que ser espiritual, seja de casamento, seja sobre seu filho, sobre sua filha, sobre seu pai, sobre sua mãe, sobre seu tio, sobre seu emprego, sobre sua saúde, sobre seu médico, sobre questões de justiça, questões de processos, seja qual for a questão de ministério, de exercer ministério, funções eclesiásticas, de trocar de emprego, tudo isso vai nos dar uma direção se tivermos em Deus. Então você vê a decisão de Ló, humana, emotiva, na lógica, na razão, no fundamento,
trouxe ruína e desgraça. Mas Abraão ficou com a sobra. Mas a sobra, andando com Deus, se tornaria as primícias de Deus para quem ele ama. Abraão foi chamado amigo de Deus por causa disso. Confiança total, cega, incondicional, louca a um Deus maravilhoso, que nunca desampara aquele que o busca, crê e confia. Não tem crise, não tem nada. Então esta manhã Deus fala contigo. Qual é a decisão que você tem que tomar? Porque ainda não aconteceu porque você não decidiu. Ainda não mudou sua história porque você não decidiu. Você ainda sofre nesse relacionamento conjugal agressivo. Você ainda sofre muitas vezes agressões não só verbais que dói a alma, mas até física. Você sofre uma situação que é onde você é traído ou traída e sabe disso porque não tomou decisão no Senhor, porque você está olhando humanamente, emotivamente. Eu não posso isso, eu não posso aquilo, meu mundo está ali, a minha vida está aqui, eu dependo disso. Dependa de Deus. Necessite do amor de Deus, necessite do relacionamento com Deus, necessite do ouro e da prata de Deus, necessite da saúde do médico dos médicos, que é Jesus Cristo. Decida em Deus, decida segundo a Bíblia. Não viva pela lógica humana, pela via de mão única que a terra anda. Um cristão anda na contramão da lógica. Ele anda realmente ali confiando em Deus. O que é lógico, o que é viável, nem sempre é bíblico, nem sempre é santo, nem sempre é divino. Então nesta manhã Deus está te dizendo, decida na palavra. Ló decidiu emotivamente, pelo olhar da razão, pelo entendimento desse cérebro na cachola humana, jogando para o coração emotivamente, e teve um fim triste, trágico. Mas, aleluias, ele foi resgatado pela misericórdia de Deus através do seu tio Abraão. Abraão deixou ele escolher e pensou, com certeza, estou conjecturando, o que ele escolher, tá bom, porque eu vou ficar com um Deus que me prospera em qualquer lugar. Ele que ele me chamou, ele que mandou eu sair da terra da minha parentela, da minha terra, do meu povo. Então ele é o Deus que é responsável por mim. Deus é responsável por quem ele chama. Deus é responsável por aquele que atende ao chamado. Deus é responsável pelo que ele te dá, porque ele constrói a sua vida. Ninguém rouba, ninguém toma, não quebra, não fale, não perde. E as coisas que Deus traz, as bênçãos de Deus não trazem pesar, muito menos confusão. As bênçãos de Deus é para somar, multiplicar e fazer você glorificar o nome dele na terra dos viventes. Em nome de Jesus Cristo, eu quero pedir ao Espírito Santo agora que te dê direção de decisão, que te dê senso espiritual, que o Espírito Santo possa gemer em você com gemidos inexprimíveis, discernir o teu entendimento, te dar espiritualidade para estar acima das suas emoções, para que você decida no Senhor. Ainda que pareça ilógico, o Senhor é o Deus que é responsável por você. Quem busca, quem clama, quem confia, Deus se torna responsável legal e direto, e esse não será decepcionado. Que você seja esse agora. Decida certo para você vencer. Decida no Senhor, decida por confiar em Deus, porque se Deus é por você, quem será contra você? Nem o desemprego, nem a fome, nem a falta de alimento, nem o perigo, nem a espada, nem a doença. Não acredite na sentença dada pelo médico, mas busque no Senhor qual é a sentença bíblica para a sua doença e receba a cura. Se você está amarrado em vícios, em desesperos, em depressão, em síndrome de pânico, crise de ansiedade, você hoje será restabelecido emocionalmente, e o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó vai mudar a sua vida. Decida em Cristo, decida em oração, decida em consagração, decida na Bíblia. Fale com Deus, procure um homem, uma mulher. Ainda há homens e mulheres cheios do Espírito Santo, e ele vai orar e aconselhar você segundo a Bíblia. Se quiser me procurar, Pastor Luiz Kinoshita, meu WhatsApp, DDD 32 984 73 82 6. Eu posso lhe aconselhar com uma palavra bíblica e uma oração de fé. Deus é contigo. Essa situação só não mudou ainda. Isso está te causando dor e sofrimento, porque você ainda não decidiu da melhor forma correta, sensata, para que produza um milagre na tua vida. Antes do milagre tem que ter uma decisão. Antes da intervenção divina, tem que ter uma decisão que favorece o milagre de Deus e a intervenção divina sobre você, sua vida, sua história, sua família, seu casamento, toda situação negativa, sobre essa doença, sobre esse problema financeiro, sobre essa causa da justiça. O Senhor é contigo, é por ti. Em nome de Jesus, todo mal sai. Em nome de Jesus. Eita glória, eita Deus grande.
gratidão. Ô glória!